Capítulo 4. Sua imaginação e suas crenças e algumas palavras sobre a origem dessas crenças. Na vida física, sua mente consciente é muito dependente do funcionamento de seu cérebro físico. Você tem uma mente consciente, esteja na carne ou fora dela, mas quando você é orientado fisicamente, ela está conectada ao cérebro físico. O cérebro, até certo ponto, mantém o pensamento focalizado tridimensionalmente. Ele o orienta na direção do meio no qual você deve atuar, e é por causa da associação da mente ao cérebro temporal que você percebe, por exemplo, o tempo como uma série de momentos sucessivos. O cérebro canaliza para sua estrutura física as informações que a mente recebe, de modo que suas experiências são fisicamente peneiradas e automaticamente traduzidas em termos que o organismo pode entender. Por causa disto, fisicamente falando e na vida como você pensa nela, o pensamento é, em grande parte, dependente do crescimento e da atividade do cérebro. Há algumas informações necessárias à sobrevivência física que precisam ser ensinadas e transmitidas de pais para filhos. As suposições básicas, de natureza geral, com as quais você nasce, mas como as condições específicas de sua criação variam tanto, elas precisam ser implementadas. É necessário, portanto, que a criança aceite crenças dos pais. Elas reforçam o grupo familiar, quando a criança mais precisa de proteção. Esta adequação a crenças, portanto, é importante nos primeiros estágios do desenvolvimento do bebê que vai se transformando em criança. Este compartilhar de ideias mútuas não apenas protege o bebê de perigos óbvios para os pais, mas também serve de estrutura para o crescimento da criança. Isto faz com que a mente consciente tenha um tempo para tornar-se capaz de raciocinar sozinha e de oferecer seus próprios julgamentos de valores. Mais tarde, trataremos dos aspectos maiores da origem de ideias, mas por agora, vamos simplesmente falar em termos desta vida, essa que você conhece. As crenças que você recebe, portanto, são as concepções de seus pais da natureza e da realidade. Elas lhe são dadas através de exemplo, de comunicações verbais e de constantes reforços telepáticos. Você recebe ideias sobre o mundo em geral e sua relação com ele, e de seus pais também recebe conceitos sobre quem você é. Você assume as ideias deles a respeito de sua própria realidade. Por baixo de tudo isso, você carrega invulnerável dentro de si, seu próprio conhecimento de sua identidade, o significado e o propósito de sua existência. Mas nos primeiros estágios de desenvolvimento, um grande cuidado é empregado para que sua ligação com a realidade física seja bem estabelecida. Essas são crenças direcionais que você recebe dos pais, orientando do modo que eles consideram seguro. Protegida por essas crenças, a criança tem segurança, e pode satisfazer sua própria curiosidade, desenvolvendo seus talentos e usando toda sua energia em uma área de atividades claramente determinada. É muito necessário, portanto, que exista uma concordância a crenças, especialmente no início da vida. Não há razão, porém, para uma pessoa ficar presa a crenças ou experiências da infância. O problema de algumas dessas crenças é que, embora algumas sejam obviamente reconhecidas como prejudiciais ou tolas, outras ligadas a elas podem não ser tão facilmente compreendidas. Por exemplo, pode parecer tolo para você, digamos, já ter acreditado no pecado original. Talvez não seja tão óbvio o fato de que muitos de seus atos são motivados por uma crença na culpa. Falaremos muito a respeito da ligação que existe entre suas crenças, simplesmente porque você não está acostumado a examiná-las. Você pode dizer: estou acima de meu peso porque me sinto culpado sobre algo do meu passado. Poderá então tentar descobrir o que aconteceu, mas nesse caso, seu problema é uma crença na própria culpa. Você não precisa carregar tal crença. Tenho muita consciência de que fortes elementos de sua civilização são formados tendo por base ideias de culpa e punição. Muitos de vocês têm medo de que, sem um sentimento de culpa, não haja disciplina interior, e o mundo enlouqueça.
Ele está bem enlouquecido, independentemente de suas ideias de culpa e punição, mas, em grande parte, por causa delas. Trataremos disso mais tarde. Assim, as ideias que lhe são passadas por seus pais estruturam suas próprias experiências de aprendizado. Elas estabelecem as fronteiras seguras dentro das quais você pode atuar em seus primeiros anos de vida. Quase sem seu conhecimento consciente, porque sua mente ligada ao cérebro não está muito desenvolvida, sua imaginação segue certos caminhos. Em grande parte, mas não completamente, sua imaginação e também suas emoções seguem suas crenças. De certa forma, há alguns padrões que são gerais. Uma criança chora quando está machucada. Ela para quando a dor para, e as emoções que estão por trás do choro automaticamente serão transformadas em outras. Porém, se a criança descobrir que conquistará atenção e consideração especiais continuando a chorar mesmo depois que tudo passou, ela começará a prolongar sua emoção. Desde os primeiros estágios, a criança compara, automaticamente, sua interpretação da realidade com a dos pais. Como os pais são maiores e mais fortes e atendem a muitas de suas necessidades, ela tentará fazer com que sua experiência se ajuste às expectativas e crenças deles. Embora seja natural a criança chorar ou ficar amuada quando machucada, essa atitude pode transformar-se em crença a tal ponto que um prolongamento da tristeza seja adotado como padrão definido de comportamento. Por trás disso estaria a crença de que qualquer machucado é inerentemente um desastre. Tal crença poderia ter origem em uma mãe super ansiosa, por exemplo. Se a imaginação dessa mãe seguir sua crença, como normalmente segue, ela imediatamente verá um grande potencial de perigo para a criança nas menores ameaças. Por causa da atitude da mãe e também telepaticamente, a criança receberá a mensagem e reagirá de acordo com essas crenças. Muitas crenças desse tipo encontram-se profundamente ancoradas na mente consciente. O adulto, contudo, não acostumado a examinar suas próprias crenças, pode não saber que abriga essas ideias. A ideia em si não está escondida nem é inconsciente. Ela apenas não é examinada. Uma das crenças mais prejudiciais de todas, como mencionado anteriormente, é a ideia de que os motivos para seu comportamento atual estão escondidos e são geralmente inacessíveis. Esta crença fecha-lhe o conteúdo de sua mente consciente e impede que você procure ali as respostas que se acham disponíveis. É importantíssimo que compreendam que estão trabalhando com crenças em sua mente, que o trabalho real é feito na mente, e não procurem resultados físicos imediatos. Eles virão, tão certamente quanto vieram os maus resultados, e é preciso existir a crença de que bons resultados se seguirão. O trabalho real, porém, é feito na mente. Se fizer o trabalho, pode ter certeza dos resultados, mas não deve procurá-los o tempo todo. De certa forma, as crenças sempre mudam. Os adultos realizam muitas atividades que quando crianças acreditavam ser impossíveis. Por exemplo, aos 3 anos de idade, você pode ter acreditado que era perigoso atravessar a rua. Aos 30, esperamos, já descartou essa crença, embora ela tenha sido muito adequada e necessária em sua infância. Se, porém, sua mãe reforçou essa crença de maneira telepática e verbal, com terríveis imagens do perigo que havia em atravessar a rua, então talvez você carregue consigo esse medo emocional e alimente imagens de possíveis acidentes. Tanto suas emoções como sua imaginação seguem sua crença. Quando a crença se desvanece, o contexto emocional não é mantido, e sua imaginação se volta para outras direções. As crenças mobilizam automaticamente seus poderes emocionais e imaginativos. Poucas crenças são apenas intelectuais. Quando você está examinando os conteúdos de sua mente consciente, precisa aprender, ou reconhecer, as conotações emocionais e imaginativas ligadas a uma determinada ideia. Há várias formas de alterar a crença, substituindo-a por seu oposto. Eis um método com 3 pontos.
você gera a emoção oposta à que surge da crença que deseja mudar, e volta sua imaginação na direção oposta à ditada pela crença. Ao mesmo tempo, conscientiza-se de que a crença insatisfatória é uma ideia sobre a realidade, e não um aspecto da realidade. Você percebe que as ideias não são estacionárias. As emoções e a imaginação movem-nas em uma direção ou outra, reforçando-as, ou negando-as. Intencionalmente use sua mente consciente com alegria, criando uma brincadeira, como o fazem as crianças, na qual, durante um tempo, ignora completamente o que parece existir em termos físicos, e finge que o que realmente deseja, é real. Se você for pobre, propositadamente finja que tem tudo de que precisa financeiramente. Imagine como vai gastar seu dinheiro. Se estiver doente, imagine, brincando, que está curado. Veja-se fazendo o que faria estando saudável. Se tiver dificuldade em comunicar-se com outros, imagine-se fazendo-o com facilidade. Se considera sua vida sombria e sem sentido, imagine-a plena e feliz. Ora, isso não parece uma coisa prática, mas no dia a dia, você frequentemente coloca sua imaginação e suas emoções a serviço de crenças muito menos valiosas, com resultados muito claros, e, gostaria de acrescentar, infelizmente práticos. Como levou um tempo para as crenças insatisfatórias se materializarem, talvez leve um tempo para que os resultados físicos apareçam, mas as novas ideias precisam crescer, e com certeza, mudarão sua experiência como o fizeram as antigas. O processo de usar a imaginação também o colocará cara a cara com outras ideias secundárias que poderão deixá-lo confuso momentaneamente. Você talvez perceba que mantinha duas ideias conflitantes ao mesmo tempo e com igual vigor. Nesses casos, estava em um beco sem saída. Você pode acreditar que tem direito à saúde, e ainda, com igual intensidade, acreditar que a condição humana é por natureza decadente. Então tentará ser saudável e não saudável ao mesmo tempo, ou bem-sucedido e mal-sucedido, de acordo com seu sistema individual de crenças, e mais adiante, no livro, você vai ver como suas crenças geralmente caem em um sistema de ideias correlatas. Suas crenças geram emoção. Está na moda colocar sentimentos acima de pensamentos conscientes, a ideia sendo que as emoções são mais básicas e naturais que o raciocínio consciente. Os dois, na verdade, andam juntos, mas seus pensamentos conscientes determinam em grande parte suas emoções, e não o contrário. Suas crenças geram a emoção adequada que está implícita. Você não entra em um longo período de depressão sem mais nem menos. Suas emoções não o traem. O que acontece é que, durante um período de tempo, você alimenta crenças negativas que, então, geram um profundo desalento. Se pudesse confiar na emoção acima do raciocínio consciente, então o pensamento consciente não teria razão de ser. Você não precisaria dele. Você também não está à mercê de suas emoções, pois elas devem seguir o fluxo de seu raciocínio. A mente deve perceber o ambiente físico com clareza, e seus julgamentos sobre o ambiente, por sua vez, ativam os mecanismos do corpo para suscitar uma resposta adequada. Se suas crenças sobre a existência forem medrosas, então as reações emocionais irão levá-lo ao estresse. Neste caso, seu julgamento de valores precisa ser examinado. Naturalmente, sua imaginação, que segue fielmente suas crenças, faz com que suas emoções disparem. Assim como você pensa, você sente. Não é o contrário. Mais tarde comentaremos o hipnotismo. Gostaria de mencionar aqui que nestes termos, você se hipnotiza constantemente, com seus próprios pensamentos e sugestões conscientes. O termo hipnose aplica-se simplesmente a um estado muito normal, no qual você concentra sua atenção, limitando esse foco de atenção a uma área particular de pensamento ou crença. Você se concentra com grande vigor em uma ideia, geralmente excluindo outras. É um desempenho bem consciente.
Como tal, ele também mostra a importância da crença, pois usando hipnose, você força sobre si mesmo uma crença própria ou uma que lhe foi dada por outra pessoa, um hipnotizador. Mas você concentra toda a sua atenção sobre a ideia apresentada. Aqui, como na vida normal, suas emoções e atos seguem suas crenças. Se você acredita que está doente, então, para todos os efeitos e propósitos, está doente. Se acredita que é saudável, então é saudável. Muito foi escrito sobre a natureza da cura, e ainda incluiremos neste livro material sobre esse assunto, mas também existe a deterioração da saúde, quando uma pessoa perde a crença em sua saúde e aceita a ideia de doença pessoal. Neste caso, a crença gerará as emoções negativas que irão, na verdade, provocar uma doença física ou emocional. A imaginação virá em seguida, apontando quadros mentais terríveis de uma condição particular. Não demorará muito para os dados físicos corroborarem a crença negativa. Ela é negativa porque é muito menos desejável do que um conceito de saúde. Menciono isto aqui simplesmente porque no desenvolvimento geral de um indivíduo, uma doença também pode ser usada como método para alcançar um fim construtivo. Em tal caso, também haveria um envolvimento de crença. A pessoa teria que acreditar que uma doença é a melhor forma de servir a outro propósito. Outros meios lhe pareceriam impossíveis, por causa das várias crenças pessoais que formam um vácuo em sua experiência, isto é, ele não veria outra maneira, talvez, de atingir o mesmo fim. Isto será tratado mais detalhadamente em outra parte do livro. Uma crença, naturalmente, pode depender de muitas outras, cada uma, gerando sua própria emoção e realidade imaginativa. A crença na doença depende da crença na indignidade, culpa e imperfeição humana, por exemplo. A mente não contém apenas crenças ativas. Ela contém muitas outras em estado passivo, latentes, prontas para serem focalizadas e usadas. Qualquer uma delas pode ser trazida à tona quando um pensamento criativo atuar como estímulo. Se você está focalizando ideias de pobreza, doença ou necessidade, por exemplo, sua mente consciente também contém conceitos latentes de saúde, vigor e abundância. Desviando os pensamentos de ideias negativas para positivas, sua concentração começará a alterar o equilíbrio. O vasto reservatório de energia e potencial dentro de você é chamado à ação sob a liderança de sua mente consciente. Por vocês raciocinarem como criaturas, e terem à sua disposição grande variedade de experiências, a espécie humana desenvolveu habilidades de raciocínio que têm o propósito de evoluir e crescer quando usadas. Sua consciência expande-se com o uso. Você se torna mais consciente ao exercitar essas faculdades. Uma flor não pode escrever um poema sobre si mesma. Você pode. E, ao fazê-lo, sua consciência gira ao redor de si mesma, tornando-se literalmente mais do que era. Existindo neste diversificado e rico ambiente de possibilidades, a psique humana precisava desenvolver, e desenvolveu, uma mente consciente que pudesse tornar razoavelmente resumidos e exatos os julgamentos e as avaliações que são feitos minuto a minuto. À medida que a mente consciente cresceu, o âmbito de imaginação também aumentou. A mente consciente é um veículo para a imaginação de muitas formas. Quanto maior o conhecimento, maior o alcance da imaginação. Por sua vez, a imaginação enriquece o raciocínio consciente e a experiência emocional. Você não aprendeu o uso adequado ou pleno de sua consciência, de modo que lhe parece que a imaginação, as emoções e o raciocínio são faculdades diferentes, ou que às vezes até se colocam uns contra os outros. A mente consciente amadurecida, repito, aceita dados do mundo exterior e do interior. Só quando acredita que a consciência deve ser sintonizada apenas em condições exteriores, é que você a força a separar-se do conhecimento interior, das vozes intuitivas e das profundezas da qual ela nasceu. Não estou minimizando a importância do eu interior. Todos os seus infinitos recursos são postos à disposição de sua mente consciente e para seus propósitos conscientes.